Olá, sejam todos bem-vindos a mais um YesCast, que é o podcast da Yes, uma nova forma de comunicar, de levar informação, de trocar informação também. E hoje o nosso tema é peste suína africana, a PSA, uma doença altamente contagiosa com elevados índices de mortalidade. Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa doença, quais são os efeitos também na produção suinícola mundial, nós vamos conversar com dois especialistas que eu já vou apresentar para vocês. Temos aqui o Paulo Freitas, o Paulo que é gerente técnico comercial Latam da Yes, e a Verônica Lisboa, que é gerente de produtos da Yes, e a partir de agora vão trazer todas essas informações para a gente. Então, Paulo, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo. Olá, Fernanda, olá, Verônica, olá a todos que nos escutam. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui para compartilhar um pouco de informação com todos vocês. Tá certo, o prazer é todo nosso. Verônica, seja bem-vinda também, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Fernanda. Igualmente, como o Paulo falou, é um prazer poder falar desse assunto que é tão importante e tão atual. Dividir e compartilhar informações é sempre muito importante. Yes. Já para a gente iniciar, então, Verônica, queria até destacar, né? A PSA voltou à tona recentemente, porque nós tivemos 2 casos confirmados na República Dominicana, né? A primeira vez desde a década de 80 que a gente tem caso da doença aqui na América, e isso acabou acendendo um alerta na suinocultura mundial. Queria que você destacasse para a gente, então, para a gente começar a entender um pouco mais esse cenário. O que é a peste suína africana? Exato, Fernanda. A peste suína africana, que a gente fala mais, usa o termo PSA, como o próprio nome já diz, já nos dá uma direção, ela é uma doença altamente contagiosa, ela acomete os suínos. É uma doença que ela não acomete o homem, isso é sempre muito importante falar, mas ela é extremamente letal aos suínos, e é por isso que é dada essa importância tão grande para esses novos casos em República Dominicana e mais recentemente no Haiti, também foi apontado um caso de peste suína africana. Então, ela é uma doença extremamente contagiosa que acomete aos suínos. Não acomete ao homem, mas ela é muito letal e tem uma virulência muito grande em suínos. E para a gente aprofundar um pouquinho mais esse assunto, Verônica, o que causa a PSA? A PSA, ela é causada por um vírus. E é por isso que a gente fala que ela é altamente virulenta e é extremamente contagiosa. Ela é causada por um vírus que pertence à família chamada Asfavirídea. Então, o cerne dessa doença é viral e é extremamente contagiosa. Ô Paulo, e para a gente destacar também, né, por que essa doença ela é tão preocupante quando a gente considera a indústria suinícola mundial? O que a gente tem que ficar atento também? Sim, Fernanda, tal como a Verônica já destacou, a nossa maior preocupação é porque essa enfermidade ela é altamente transmissível entre os suídeos, apresenta altíssimas taxas de mortalidade e morbidade, e é uma enfermidade que tem o poder de dizimar granjas inteiras. E, além disso, a peste suína africana, a PSA, ela é uma doença de notificação obrigatória aos órgãos oficiais nacionais e internacionais de controle de saúde animal, já que pode ocasionar significativas consequências socioeconômicas. Uhum. E como que, por exemplo, o Paulo, o produtor ou a pessoa, né, um proprietário de granja, ele consegue ver o primeiro sinal, né, quanto tempo que a gente tem desse primeiro sinal clínico até realmente as coisas se agravarem, né? Como é que funciona esse processo? Sim, sim. O período de incubação da doença, ele é variável, já que ele pode apresentar-se em diversas formas, como na forma sobreaguda, na forma aguda, na subaguda e na forma crônica. Mas, em geral, varia de 4 a 19 dias. E tanto esse período de incubação quanto a severidade da doença estão relacionados a diferentes fatores, como, por exemplo, a virulência da cepa, a via e dose de infecção, e principalmente ao status imune do plantel infectado. Uhum. Mas nesse período de incubação, é normal que os animais tenham algum tipo de sintoma, Paulo, ou não? Sim, 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 sim. Falando especificamente sobre ocorrência de sinais clínicos, nós podemos ter desde casos na forma subaguda, onde os animais morrem de 1 a 3 dias pós-infecção,
sem a observação de sinais clínicos, nem a ocorrência de lesões características nos órgãos, até casos como na forma crônica, onde os sinais clínicos vão ocorrer de 1 a 21 dias após a infecção. Mas o mais importante é ter noção dos sinais clínicos mais comuns ou das formas e ocorrências mais comuns, e em caso de qualquer suspeita, chamar o médico veterinário responsável pelo sistema produtivo e comunicar às autoridades sanitárias locais para auxiliarem na confirmação ou descarte da ocorrência da enfermidade. E destacando alguns sinais clínicos, nós podemos, na forma hiperaguda, por exemplo, observar somente uma mortalidade súbita. Pode, inclusive, não haver manifestação de sinais clínicos mais característicos. Apenas um ou outro animal com uma extremidade um pouco mais cianótica, mas observamos uma evolução e uma mortalidade extremamente alta, que pode chegar a 100% dos animais afetados. Então, Fernanda, como eu destacava, na forma aguda e superaguda, aí sim já teremos sinais clínicos mais característicos, como anorexia, animais permanecem o tempo todo amontoados porque há casos febris persistentes, é comum ocorrência de conjuntivite, vômito, diarreia. E o mais interessante é que esses casos de diarreia, inicialmente, ocorrem e começam com uma diarreia com aspecto mais mucoide, que vai evoluindo para uma diarreia sanguinolenta. É muito comum a ocorrência de animais com as extremidades cianóticas, lesões hemorrágicas na pele, dispneia, aborto nas fêmeas gestantes, aumenta muito os índices de aborto na granja. Podemos observar casos de paresia de membros posteriores, convulsão, e a mortalidade pode ocorrer de 7 a 10 dias após o início do aparecimento de sinais clínicos. E essa taxa de mortalidade nas formas aguda e subaguda podem variar de 30% a 100%. Mas isso não é o mais preocupante. O mais preocupante da ocorrência dessa doença é que na forma crônica é muito comum a ocorrência de uma perda de peso inespecífica, casos febris persistentes, úlceras na pele, artrite, casos de pericardite, principalmente sinais clínicos respiratórios. Porém, o mais preocupante é que a evolução nessa forma da enfermidade é muito lenta. Pode variar de 2 a 15 meses. E as taxas de mortalidade são baixíssimas e podem ser confundidas com outras causas envolvidas com a produção em si. Mas, em geral, falando especificamente das formas aguda, subaguda e crônica, observamos nos exames pós-mortem lesões hemorrágicas em múltiplos órgãos, uma esplenomegalia congestiva, edema mesentérico no cólon adjacente à vesícula biliar e principalmente aumento de linfonodos. Agora, o Paulo está trazendo várias formas da doença, né? Forma aguda, hiperaguda, mas assim, de uma forma mais branda. Tem como a pessoa que lida ali com o animal todo dia, ou tem algum teste onde a gente já consiga ter uma confirmação da PSA, onde o produtor já consiga ter essa certeza, por exemplo? Sim, há diversos testes, desde PCR, a ELISA, testes mais simples, mas o mais importante é chamar o profissional, o médico veterinário responsável pelo sistema produtivo. Por quê? Porque estas diversas técnicas laboratoriais, sejam provas diretas e indiretas de resultado rápido, ou que demoram um pouco mais para sair, elas apresentam especificidades e sensibilidades distintas. E há toda uma diretriz a ser seguida de acordo com a OIE e de acordo com o nosso mapa, de qual teste é mais importante de acordo com toda a epidemiologia regional e com a possível fase que se encontra a infecção no plantel. E quando a gente fala que é uma doença extremamente preocupante, né, altamente contagiosa, como é que é transmitida de um suíno para o outro? Como é que funciona isso, Paulo? A PSA, ela é uma enfermidade, como a Verônica já adiantou e destacou para nós, viral. E com isso vem todos os desafios de uma enfermidade viral, já que ela pode ser transmitida pelas vias direta e indireta. Mas a via de transmissão mais comum é pelo contato direto entre suídeos infectados e suscetíveis, sejam eles os suídeos domésticos, os suínos comumente encontrados nas nossas granjas,
ou os suídeos acelvajados. E também através da ingestão pelos animais de produtos de origem suína contaminados com o vírus sem o tratamento térmico prévio. Por isso que nesse contexto, Fernanda, as carcaças de suídeos infectados que morrem e permanecem por muito tempo no ambiente, bem como o descarte inadequado de restos de alimentos de navios e aviões de trânsito internacional, se transformam em fontes importantíssimas de transmissão e resultam em outras formas de dispersão do vírus e da enfermidade. Mas devemos sempre levar em conta também que o vírus da PSA, ele pode ser transmitido por secreções e fluidos corporais de animais infectados, como sangue, saliva e sêmen. E um fato extremamente importante é que há alguns estudos destacando o importante papel de alguns vetores no ciclo epidemiológico da PSA, tal como moscas, ratos e principalmente os carrapatos do gênero Ornithodorus, já que esses vetores podem carregar o vírus transmitido assim a doença. E uma atenção super especial também deve ser dada a outros fomites que estão envolvidos no sistema de produção, como, por exemplo, os veículos que circulam por diversos sistemas de produção, ração, roupas ou calçados contaminados e vários outros agentes que podemos levar de uma granja para outra. Verônica, quer complementar alguma coisa que o Paulo disse? São exatamente esses cuidados e até por isso que uma das medidas mais divulgadas pelos órgãos internacionais e nacionais de vigilância sanitária é evitar ao máximo as visitas nas granjas. Então, restringir ao máximo as pessoas que têm acesso às criações, aos plantéis, aquelas que realmente trabalham, que têm uma função específica para estar ali. Então, evitar visitas, evitar entrar em uma granja, sair de uma granja e entrar em outra, porque esses momentos podem se tornar vetores e transmitir, levar o vírus de um lugar que não tivesse essa contaminação e através dessa movimentação inadequada o vírus pode ser transmitido também. Exatamente. Inclusive, vocês que estão aí acompanhando, principalmente, né? A gente tem visto desde a confirmação desse caso na República Dominicana, um movimento muito forte também das autoridades brasileiras, né? Do Ministério da Agricultura também, nos portos brasileiros, nos aeroportos também, por conta de toda essa questão que vocês estão explicando nesse momento, né? Exatamente, Fernanda. Inclusive, recentemente eu tive a oportunidade de estar visitando alguns clientes da IES na Colômbia, e tanto nos aeroportos colombianos quanto no meu regresso nos nossos aeroportos aqui, nós observamos uma intensa campanha de conscientização e um controle cada vez mais rígido de tudo que volta ou que entra nas nossas bagagens, e estão totalmente preocupados com essa disseminação da PSA em todo o continente americano.